Boa noite. Começando agora mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. E trazemos hoje aqui, nesta noite de quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, a Andréa Ribas, que é chefe de cozinha e também empresária. Ela é a criadora da Dona Cuca, marca especializada na produção de pães de queijo. Vai falar já para a gente sobre esta empresa, este trabalho, que é bastante inovador, né? E, enfim, além do sabor tradicional do pão de queijo, né? Ela produz também o pão de queijo com goiabada, pão de queijo com linguiça de frango. Sejam todas bem-vindas. E a nossa convidada, a Luciana Barbo, né? Valéria. E a nossa convidada acabou de chegar, vou adicioná-la aqui. Ei, Olá, Marcelo, boa noite. Tudo boa bom? noite, Andréa Ribas, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. É, já Acho que temos hoje a aqui. gente consegue, né? Oi? Acho que hoje a gente consegue. Não, hoje nós vamos conseguir, né? Já tem até pessoas chegando aqui para assistir a live. Luciana Barbo, grande Sim, colunista de gastronomia, e especialista em melancias territoriais também. Seja bem-vinda. Mas, André, como você bem disse, hoje estamos retomando aquela conversa que deveria ter acontecido na segunda-feira, mas infelizmente não aconteceu devido àquele bug lá que deixou as redes sociais, sim. Instagram, WhatsApp, Facebook fora do ar por quase 8 horas, né? Inclusive já tinha voltado, o Instagram tinha voltado já, a gente tentou, mas infelizmente caiu, estava com muita estabilidade, então para Sim. preservar o seu depoimento, para que essa entrevista ocorresse com tranquilidade, que você possa falar com toda tranquilidade, né? Então resolvemos adiar para hoje e hoje está tudo bem. Então, obrigado Eu, pela paciência e disponibilidade de mais uma vez estar aqui com a gente. eu que agradeço de novo, Marcelo, seu convite, sua generosidade, em me apresentar para os seus seguidores, né? Para as pessoas com quem você se relaciona. E te agradeço muito essa oportunidade. Eu te agradeço também pela oportunidade de ouvir um trabalho extraordinário como o seu, né? Inovador, empreendedor, criativo. Já já você vai falar melhor para a gente. Mas eu vou começar justamente por aquela pergunta que eu acho que ainda está válida, da última segunda-feira, que foi, você chegou a responder, mas aí caiu. Eu acho que vale ainda a gente insistir nela. Como é que essa queda das redes sociais te afetou? Enfim, e imagino como afetou o mundo inteiro, né? Principalmente quem trabalha com Sim, vendas, né? Como é que foi? sim. Que isso te fez refletir e te trouxe também de transtornos, né? Sim, é uma belíssima reflexão do quanto nós somos dependentes hoje das redes sociais, né? Principalmente para pequenos negócios, as redes sociais são o nosso gatilho de cliente, né? Então, eu fiquei órfã de WhatsApp, que é o instrumento que eu uso para me comunicar com meus clientes, onde eu tenho uma lista de transmissão, né, para lembrar os dias da entrega, lembrar quando vai ter promoção, lembrar dos eventos que eu participo, enfim, e lembrar também dos recessos, né, quando eu faço recesso, é por ali que eu me comunico. Então, eu me senti esquisita com esse bug que aconteceu, porque foi justamente na segunda-feira, véspera de entrega, que é quando eu mando o lembrete para os clientes, e os clientes mandam os pedidos, e realmente deu uma baqueada. E o Instagram também nem se comenta, né? Onde a gente mostra para o cliente o que a gente está fazendo, quais são as novidades, lembretes também das entregas, participação em eventos. O Instagram é uma ferramenta que não tem nem como a gente discutir a sua importância, né? Eu tenho essa lista de transmissão, mas não são todos os meus clientes que fazem parte dela. E o Instagram é por onde eu me comunico com eles também. Uhum. Então, Então eu acho que você. a reflexão será que eu tenho uma outra maneira de me relacionar com os clientes, além das redes sociais? O que eu posso fazer para não depender, exclusivamente das redes sociais? Uhum. E vai ficar aí isso martelando na minha cabeça um tempo até eu chegar a algumas conclusões, né?
Uhum. Felizmente, né, esse tipo de problema não acontece, mas eu lembro que já essa acredito que tenha sido a terceira vez que eu me lembre, né? Mas com certeza foi a maior, né? Porque das outras vezes durou umas 2 horas, né? Agora foram Sim, sim. Foi um dia oito inteiro, horas. né? E depois eu fiquei muito chocada quando eu li ali o prejuízo financeiro, né, por esse book, que acho que chegou a 16 bilhões de dólares. Não consigo nem imaginar isso. Mas se É, para a gente foi um prejuízo, imagina para os proprietários, né, das redes. uhum, exatamente. O Zuckerberg teve um tombo financeiro aí. Bom, agora eu queria começar falando um pouco sobre a sua relação com o empreendedorismo, né? Enfim, você teve outras empresas antes da Dona Cuca? Foi a sua primeira empresa? De onde vem essa sua veia empreendedora, essa sua verve empreendedora? Pois é, é uma veia que eu nem sabia que eu tinha, na verdade. Eu nunca pensei que eu tivesse realmente jeito para negócio, para comércio. Aliás, eu achava que eu não era boa nisso. E aos pouquinhos, eu acho que, não sei, a vida foi trilhando um caminho natural. Eu era autônoma, né? Eu sou formada em letras e eu fazia revisão de textos em casa. Mas sempre gostei de cozinha, desde pequena. E o pão de queijo, especificamente, sempre foi uma das coisas que as pessoas elogiavam muito. Né? Eu fiz muitas encomendas para os amigos quando eu tinha os meninos pequenos, meus filhos eram pequenos, os amigos encomendavam para as festinhas, né? E eu fazia assim com o maior prazer, mas fazia assim, eles traziam os ingredientes e eu fazia. E depois eu comecei a amadurecer mais essa ideia, inclusive por alguns toques de alguns amigos que começaram a me falar, André, porque você não vende, porque é um produto tão bom. E eu fiquei com aquilo na cabeça muitos anos, não foi pouco tempo, não. Eu aprendi a fazer esses pães de queijo com 15 anos de idade, que foi com a mãe de uns amigos meus. Ela me ensinou, eu sempre gostei muito de pão de queijo. E sempre fiz com muito gosto. E ao longo da minha vida foi surgindo essa ideia, mas demorou muitos anos até que eu acreditasse na ideia e realmente colocasse em prática. Que isso aconteceu efetivamente em 2015. Foi o ano que você criou a Dona Cuca. Foi quando eu dei aquele impulso de coragem e falei, agora vai, né? Comecei pequenininha, ainda sou uma microempreendedora, mas desde o início para agora, eu já percebo muitas mudanças em mim, na empresa, na minha maneira de me relacionar com o comércio, com os clientes. Eu acho que naturalmente eu fui amadurecendo isso em mim e percebendo dons em mim que eu não sabia que eu tinha. Eu falava assim, eu acho que eu não levo jeito para o negócio. E as pessoas falavam, Andréia, você tem jeito para o negócio, que o que você faz eu não tenho nem coragem de fazer. Aí fui prestando mais atenção, né? Então, é claro, existem tropeços, existem ainda muitos problemas, mas eu acho que de uma maneira natural a coisa aconteceu e está acontecendo bem, de uma forma muito boa. Uhum, legal. Então você tem essa relação antiga com o pão de queijo, né? Como é que o pão de Sim, queijo, assim, que é um dos sabores, assim, embora é uma iguaria mineira, né? Inegavelmente, né? Mas que ganhou o Brasil e ganhou o mundo, né? Enfim, hoje sim. já há alguns anos, né? Às vezes você viaja por outros países, você encontra até algum lugar que de repente vende pão de queijo, assim. Como é que você vê essa expressão, a expressão dessa iguaria, né, em termos de sabor, de originalidade, de ingrediente? O que que o pão de queijo representa para você? Então, primeiro, o pão de queijo para mim representa um aconchego. Eu acho que você chegar na casa de alguém e te oferecer pão de queijo, assim, é o máximo, né? É uma coisa super gostosa, como você falou, já está espalhado pelo Brasil inteiro e inclusive fora do Brasil, né? Já tem muitos países que comercializam, normalmente por brasileiros mesmo, que foram morar fora e resolveram fazer. Então, como você falou, a gente encontra em vários lugares, né? Isso é fato. Mas cada um tem a sua receita, cada um tem o seu jeito de fazer. Dificilmente a gente come dois pães de queijos iguais, ou parecidos, talvez, né? Comercializados em padaria, em supermercado, em algumas casas de chá tem um pão de queijo.
mas existem muitas diferenças entre eles. É uma receita que é caseira, né? O mineiro é muito caseiro mesmo, né? Na sua culinária, mas que, infelizmente, é uma receita que vem sendo deturpada ao longo dos anos, né? Acho que é em favor de uma economia, de uma veia muito comercial, que a receita vai se perdendo, digamos assim, né? Hoje a gente encontra pão de queijo que nem queijo não tem, só tem a essência do queijo. E é muito utilizado também o ovo em pó. São coisas que são comerciáveis, né? São comercialmente viáveis para você ter um lucro absurdo, como essas grandes empresas querem, então eles vão criando métodos para que a receita não se perca tanto, mas que eles ganhem muito. Então, a minha receita, ela continua original. É a mesma receitinha lá com ovo de verdade, com queijo de verdade, muito queijo. É um queijo muito bom, não é um queijo baratinho. O polvilho também é um polvilho, é o melhor polvilho que tem no mercado, é esse. Então, eu procuro preservar as boas características do pão de queijo. Eu não quero vender zilhões de pão de queijo, mas mudar a receita. Não, eu quero continuar com a minha receita original e continuar vendendo uma coisa boa. O cliente vai sempre comprar e vai encontrar o mesmo sabor, a mesma textura, o mesmo gosto, enfim. Uhum. É claro que eu vou te perguntar uma coisa aqui, você não precisa revelar a sua receita, porque isso é um segredo que a gente sabe, profissional dos chefes e tal. Mas como você fala justamente nessa questão de preservar, né, a tradição, usar ingredientes de qualidade, né, e você falou há pouco na inspiração, acho que da mãe de um amigo, né, na sua adolescência. Como Uhum. você chegou a essa receita de pão de queijo? Você mesma desenvolveu? Porque, como você mesma falou, cada um você pode se inspirar, mas Uhum. cada um tem um jeito de fazer. O seu jeito de fazer, Uhum. como é que você encontrou? Então, tudo faz diferença numa receita, né? Ela me deu uma receita que eu inicialmente fiz como ela me falou, mas ao longo desses anos eu fui fazendo adaptações. Fui aumentando um ingrediente, diminuindo o outro, melhorando isso, melhorando aquilo. Então, eu encontrei o meu jeito de fazer, né? E preservando sempre a qualidade, sempre. É, e foi um aprendizado mesmo, porque no começo ficava aquela massa gosmenta, mole, que eu não conseguia nem enrolar. Depois eu fui aprimorando isso, fui vendo o papel de cada ingrediente no pão de queijo, né? Qual era o papel do polvilho, qual era o papel do ovo, qual era o papel do queijo, para eu poder chegar naquilo que eu cheguei hoje, que é uma massa firme, é uma massa fácil de enrolar, né? Que eu preciso de agilidade nesse momento para poder render o trabalho. Então, foram anos pesquisando os ingredientes. Inclusive, assim, se eu der a receita para você, Marcelo, provavelmente o seu não vai ficar igual ao meu, porque você vai usar um queijo diferente, você vai usar um polvilho de outra marca, você vai usar um ovo maior ou menor do que o que eu uso. Então, aí as pessoas pensavam, quando eu dava a receita, que eu não queria dar a receita certa, mas a receita certa era aquela. Mas aí tem a quantidade de ingredientes, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a própria qualidade dos ingredientes, que é fundamental, como eu te falei. Olha, se você me desse a sua receita para eu fazer um pão de queijo, eu não sei nem o que que ia sair. Acho que ia sair qualquer coisa, menos um pão de queijo, porque, sinceramente, eu não tenho o menor talento para Para isso, assim. cozinhar. Realmente a pessoa tem que ter muito talento. E é justamente isso que eu vou te falar, com base até no que você, em todas essas informações que você fala, né, a respeito da qualidade, dos ingredientes, e que cada um tem a sua receita, né? Então, assim, por exemplo, você falou há pouco, né, de que algumas empresas, né, deturpam a receita, né, para fabricar mais com menos gastos, né, uma ótica é, Aham, nitidamente capitalista, claro, faz parte, mas, sim. como você bem disse, perde um pouco, né? Então, às vezes, eu vejo assim, às vezes você vai, por exemplo, em determinadas padarias, lanchonetes, às vezes você pede um pão de queijo e é aquela coisa dura, né? Aquela coisa dura, parece uma pedra, e não tem sabor, assim, uma coisa meio estranha. Às vezes tem pão de queijo que você vai comer que parece mais. Eu não tenho nada contra biscoito de polvilho, mas eu já provei pão de queijo que estava com gosto de biscoito de polvilho. Então, assim, Sim.
parece que é muito simples fazer um pão de queijo. Você falou, eu posso te dar receita, mas cada um vai fazer de um jeito. E às vezes você chega, por exemplo, nessas padarias, não são todas, né? Muitas fazem bem. Uhum. Mas às vezes você vai a algumas padarias, algumas lanchonetes, restaurantes, isso aqui, e é uma coisa que não tem aquela crocância, né? Não é crocante, aquela coisa que você morde, é com aquele queijo, sente aquele sabor, né? Aquela coisa maravilhosa, entendeu? O, além da receita, né? Enfim, que você falou da receita, quais que outros ingredientes, entre aspas, né? Enfim, Uhum. são uma receita de pão de queijo tem que ter. Para fazer o pão de queijo que cada um vai fazer do seu jeito, mas com qualidade, como os que você faz. Olha, eu acho que sem demagogia, eu acho que tudo que a gente faz com amor, com cuidado, com carinho, tudo fica bom, sabe? E às vezes as pessoas querem fazer, eu quero fazer um pão de queijo que eu quero, tô com vontade de comer. Vai para a cozinha de má vontade, já faz tudo de qualquer jeito, não vai ficar bom, nem adianta, né? E eu tenho que ter um padrão. Como eu comercializo, o meu cliente compra o meu produto esperando encontrar o meu produto. Então, eu não posso vender uma semana com um sabor e a semana que vem já está mais duro, na outra semana já está sem queijo, não. Eu tenho tudo anotado, até hoje, já tem desde os 15 anos de idade que eu faço pão de queijo. Então, até hoje, quando eu vou para a cozinha para fazer a massa, eu abro o caderno de receitas, para eu olhar direitinho o que, que eu estou fazendo, para não faltar nada, para não errar medida nenhuma, porque às vezes a gente vai no automático e erra. Inclusive, um dia desses eu esqueci de colocar o sal. Depois de fazer uma manobra gigante para poder dar certo, né? Então tem que ter critério, né? Eu tenho que ter o passo a passo. Eu não posso querer ficar inventando porque eu já tenho, meu produto já está no mercado. Eu posso inventar assim um novo sabor, né? Ó, vou lançar um novo sabor, beleza. Mas a massa do meu pão de queijo ela tem que ficar sempre igual. E tem ficado. Eu usando os mesmos ingredientes, eu usando o mesmo critério para escolher o queijo, usando as mesmas medidas, né, a mesma balança, não tem erro. Então, sai tudo igualzinho. Agora, o segredo da cozinha é o amor mesmo, né? Como que cozinha sem amor? Não tem jeito. Com certeza, a pessoa tem que gostar muito, né? Como qualquer profissão, qualquer área. Concordo, tudo feito com amor é um sucesso, diz a Celi Araújo, do Rio de Janeiro, de Rio Bonito, que foi a nossa entrevistada de ontem, está aqui hoje prestigiando a live da Andréa Ribas. Eu assisti um pedaço da live dela ontem, não consegui assistir tudo, mas gostei demais do que eu ouvi. É, legal, obrigado. E tem também a Jaqueline Guerra, né, que falou que que o pão de queijo vicia, que também esteve há algumas semanas aqui nessa live, né, empresária da marca Sim, Alvento, também está aí. sim. André, esse nome Prestigiando. o nome Dona Cuca, você criou esse nome? Então, Ideia quando eu nele? estava nessa iminência de criar a empresa, sem coragem ainda, eu tenho um cunhado que ele é publicitário. E ele estava aqui em casa nessa época, e ele falou: precisamos criar um nome para sua empresa. Eu falei: ah, meu Deus, como assim? Ele falou: essa empresa vai sair do papel. E aí nós começamos a conversar, 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 e no final das contas ficou Dona Cuca, por quê? Eu resolvi prestar uma homenagem às minhas duas avós. Tinha, as duas já são falecidas, né? Eu tinha uma avó que meu avô chamava ela de Dona, então o Dona vem daí, e a minha outra avó, que embora o nome dela fosse Leocádia, eu a minha Uhum, vida inteira chamei ela de Vovó Cuca. Eu fui saber o nome dela, acho que ela já estava quase morrendo. uhum, Então eu peguei o Dona e peguei o Cuca, porque são uhum. duas referências às minhas avós. Olha que E ficou legal, que bacana. bonitinho, porque cuca é cozinha, né? Uhum. Mestre Cuca, né? Sim, legal. E, enfim, eu queria saber o seguinte, a Dona Cuca, ela faz o pão de queijo tradicional, né, com parmesão também, mas faz pães de queijo recheados com, só de ler já dá vontade de comer, assim, já dá fome. Goiabada, né, maravilhoso, né, linguiça de frango, bacon e calabresa, né,
Tem também um low carb, né? Baixa caloria, né? Para aquele pessoal que não quer ganhar uns quilinhos. E parece que tem também um chocolate talento de avelã, que esse acho que é só em algumas ocasiões que você faz, né? E, Como é que você desenvolve? De onde vem a ideia de desenvolver esses sabores? olha, para fazer cada sabor, eu fui ouvindo os clientes no começo, que os clientes no começo eram os amigos, né? Então, a cozinha era meio que um laboratório. Eu fazia e levava para eles experimentarem, dando certo, a gente botava para venda. E tanto o parmesão, o linguiça de frango, o de goiabada, todos foram sugestão de cliente. Então, no início era só o tradicional, depois veio de linguiça de frango, depois veio de goiabada, tudo por sugestão. Inclusive, o parmesão foi um grande amigo meu que sugeriu, ele falou que ama parmesão, e eu fiz, ele ficou gostoso. Mas um outro amigo que comeu depois, ele falou, André, tá faltando só um tanto de parmesão em volta, assim, para quando assar ficar aquela coisa. Eu falei, putz, é mesmo. Aí, pronto, fiz sucesso. De parmesão é muito querido aí pelos clientes. Então, cada um teve a sua história. Foi um cliente que me ajudou a chegar, né, nos sabores. E aí vem a parte de teste. Como é que eu vou fazer o recheio? Em que momento que ele entra no pão de queijo? O que que eu tenho que fazer antes? O que que eu tenho que fazer depois? E aí foram experimentos até chegar no que está hoje. Uhum. Certo. E como é que os clientes recebem essas novidades assim? Adoro, né? É assim, cada novidade é um tititi na empresa, né? Uhum. Mas passada a fase de novidade, os carros-chefes mesmo são o tradicional e o biscoito de queijo. Porque o tradicional ele é muito mais versátil, você come ele a qualquer hora, você pode inventar também um recheio ali na hora que você quiser, né? E os demais, eles já são um pouquinho mais restritos. Vende-se também, mas muito mais o tradicional e o biscoito de queijo. Uhum. Eu ia te perguntar, vou te perguntar sobre isso agora. A Valéria, que é da Ideias Costuradas, que é uma empresa que trabalha com, cria produtos a partir de material reciclado, também já esteve aqui nessa live. Ela escreveu: Bacana. Ai, que delícia, deu água na boca só de ouvir esses sabores. Vem provar, Valéria. E, e, e tem também o biscoito de queijo. E a receita do biscoito de queijo? O que que você tem para falar sobre ela? A do biscoito de queijo ela é mais recente. Eu fiz uma reunião aqui em casa uma vez para as minhas vizinhas aqui da rua. E elas, entre elas, tinha uma senhora que ela já nem mora mais aqui na rua. Aí ela comentou, ela falou: "Ah, André, a minha sobrinha faz um biscoito de queijo que é delicioso, não sei o quê. Você não quer a receita?" Eu falei: "Ah, eu quero experimentar, Uhum. né?" E ela me deu e também foi a mesma coisa. Vim para a cozinha e fui testando a receita, né? Até chegar no que está hoje, que também é super sucesso. O biscoito de queijo é top das galáxias, muito bom. Aham. A Valéria complementou aqui: amo comer o tradicional com sardinha. Sardinha, essa é novidade, Valéria. Nunca ninguém me falou isso. Uhum. Aí eu queria até te perguntar, então o biscoito de queijo foi uma receita que você desenvolveu a partir de uma que te passaram também, né? Essa questão de Sim, desenvolver as receitas, né? Como é que isso funciona, né? Porque eu imagino assim, você não cria e já coloca, né? Você vai testando, sim. enfim, você faz degustações, eu não sei, como é que funciona esse processo de pegar, criar um sabor, uma iguaria, como é que funciona desde o momento que você desenvolve até o momento que você leva para comercializar, para que o cliente compra e consuma? Então, aqui em casa é todo mundo cobaia, né? Quando eu começo a inventar alguma coisa, todo mundo entra na roda, todo mundo tem que experimentar. E já aconteceu também de eu fazer degustação para outras pessoas. Então, eu convido para vir aqui em casa, aí faço um teste cego. Ofereço um e ofereço outro sem falar qual que é um, qual que é outro, para a pessoa realmente avaliar o produto, né? Então, dependendo do produto, cada um foi avaliado de uma forma diferente. Agora, o biscoito que você estava falando, ele foi muito rápido, assim, eu adaptei rapidamente a receita, porque a massa ela tem que ficar maleável, assim, para a gente conseguir enrolar, né? Então, uma vez a massa ficando maleável, o pão de queijo fica com uma textura gostosa, é boa, e o sabor bom, pronto, tá pronto.
É isso que a gente precisa. Uhum. Então esse é o processo desde que você cria até chegar às pessoas, né? Uhum. Certo. E até perguntar alguma coisa também, voltando ao assunto das redes sociais, né? Porque também diz respeito à divulgação do produto. Eu vou até fazer um comentário de, por exemplo, essa questão, você falou que usa muito o Instagram também para vender e tal. Sim. Como é que funciona a questão? Das postagens, por exemplo, é porque tem uma pessoa que eu conheço que falou, só que ela vende hambúrgueres. E um tempo atrás, ela contratou um fotógrafo para fazer a foto dos hambúrgueres. No lugar de chegar ela mesma lá e clicar e postar a Sim. foto da comida e tal. E aí, claro que com um fotógrafo profissional dá um outro efeito e tal. Nem todo mundo, evidentemente, pode fazer isso, porque isso exige gastos, né? Enfim, mas ela me falou o seguinte: olha, só depois que eu postei aquela foto, as vendas começaram a aumentar muito. Então, a pergunta que eu te faço, por exemplo, como é que você pensa, por exemplo, essa estratégia de Instagram, que vai muito pela imagem das redes sociais? Você tem alguém que trabalha com você, que te ajuda nisso? Você contrata alguém? Como é que funciona? Então, eu fazia tudo sozinha até determinado momento, mas eu percebi que eu não dava conta, porque aí você tem que tirar foto, você tem que filmar, você tem que postar, você tem que arrumar, você tem que bolar texto, né? Era muita coisa. Realmente chegou num ponto, a demanda era muito grande. Então, o que que eu fiz? Fiz como essa pessoa que você falou. Eu contratei um fotógrafo especializado em alimentação e ele fez uma sessão de fotos aqui com muitas fotos. Como você falou, é um investimento porque custa caro, não é barato, né? E eu percebi o quê? Que quando eu comecei a postar as fotos dele, as fotos que ele tinha produzido, mudou completamente meu Instagram. Então, acho que abriu o apetite das pessoas de um jeito e começou a aparecer muito mais cliente pela imagem, porque o Instagram é imagem. O Instagram é imagem. Eu percebo que as pessoas mal leem os textos, elas estão focadas na imagem. Então, e ali para mim foi a prova cabal disso, porque eu comecei a postar as fotos dele, às vezes era uma legenda pequena, simples, não sei o que, mas a imagem fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Se você olhar ali na minha página, você vai perceber nitidamente a mudança ali, de quando eu contratei ele e antes de eu contratar. E mesmo para as postagens, que também dão trabalho, que a gente gasta muito tempo fazendo isso, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Também é outro investimento que eu faço para me poupar de mais esse trabalho e para eu ter tempo de fazer outras coisas também, porque o microempreendedor, como eu, a gente tem que fazer compra, a gente tem que produzir, a gente tem que postar, a gente tem que cuidar da contabilidade, a gente tem que cuidar do sistema para controlar estoque, tem que mandar fazer embalagem, tem que manter as embalagens sempre, tem que comprar ingredientes, tem que fazer tudo. Então, e o Instagram é uma coisa que uma pessoa que entenda disso até melhor do que eu me ajuda bastante. Que hoje eu trabalho com a Nicole e eu estou gostando muito do trabalho dela. Ela tem me ajudado muito a manter um Instagram assim bacaninha. Uhum. E aí eu te faço até outra pergunta. É importante você, porque eu vejo que às vezes tem pessoas que, que às vezes usam a mesma rede social, né, pessoal, e tem uma empresa, mas mistura postagem pessoal com postagem da empresa, e isso não é bom, né? É bom ter perfis separados. Sim, já tem muito tempo que eu separei tanto o meu celular, que eu tenho um celular da empresa e o meu, e as redes sociais também, porque eu particularmente eu não gosto de abrir uma conta comercial e ver lá que o dono da empresa está viajando, está cuidando do filho, está fazendo qualquer coisa em casa. É interessante você ter essa abordagem, mas para isso existe o perfil pessoal do dono da empresa, né? Então, se a pessoa estiver interessada naquilo ali, ela vai lá no perfil pessoal da pessoa e vê. Agora, eu acho que o da empresa é empresa e o pessoal é o pessoal. Eu até posto coisas da empresa no meu pessoal, porque tem alguns seguidores meus que ainda não seguem a Dona Cuca e ficam me perguntando as coisas, então eu já aproveito e posto lá. Mas são poucas coisas também. É mais story, assim como da nossa live, eu tive que divulgar Uhum. depois.
Uhum. Ótimo. Coisas pontuais. Agora, postagem no feed mesmo, da empresa, e o meu é o meu. Eu acho Ah, importante ter essa separação eu acho importante a gente ter essa separação na vida. Uma coisa sou eu e uma coisa é a empresa. A empresa tem um pedaço do meu coração lá, mas são coisas distintas, né? Tanto o WhatsApp também, o WhatsApp para cliente é um, o meu pessoal é outro. Às vezes amigo faz uma certa confusão, mas está dando certo. essa questão de separar o aparelho, né? O telefone, né? Fundamental. Justamente para não misturar as duas coisas, né? Vida pessoal com negócio, né? Porque as pessoas que vão Sim, para o perfil da empresa, elas querem especificamente uma coisa, comprar, né? Os produtos, enfim. sim. Até porque a gente tem hoje o WhatsApp Business, que é outra plataforma, ele funciona diferente e tem as ferramentas comerciais para você aproveitar, colocar lá o cardápio, os produtos, né? A pessoa pode clicar lá, fazer o carrinho de compra, depois já me manda o carrinho pronto, né, para eu fechar a compra. Enfim, tem muita facilidade que a gente tem que aproveitar. E no WhatsApp comum, que é o que a gente usa, não tem nada disso, não tem essas ferramentas. Você usa esse business? Uso, para Dona Cuca eu uso. Ele tem várias facilidades também, que são respostas prontas, né? A pessoa, lá, me manda o Pix, é só clicar ali, o Pix vai, ou me manda seu endereço, ou me manda qualquer coisa, tá tudo lá, o cardápio, tá tudo na resposta rápida. Então, tem várias ferramentas nele que são super legais mesmo. É um outro aplicativo sem ser o WhatsApp, ou é dentro do É um WhatsApp? WhatsApp, o WhatsApp Business. É a mesma coisa, a cara é igual, tem horas que eu Aham. tenho que eu estou em um, estou no outro, mas ele apresenta mais ferramentas, o que é uma facilidade para a gente, né? Aham. E uma curiosidade, é pago? Não. Funciona Tá. como o WhatsApp, só que é mais Aham. incrementado um pouco e também é de graça. E mais apropriado para quem tem empresa, trabalha com um negócio como Sim, eu você, até né? recomendo para quem esteja aí assistindo que tem uma empresa que use, porque ele é muito legal e ele já dá para o cliente muita informação que não precisa o cliente ficar ali te pedindo. E também tem o problema de nem todo mundo saber usar, né? Então, às vezes a informação está ali, mas a pessoa não sabe. Eu recomendo que use, que conheça um pouquinho. É bem simples, super simples de usar. Rapidamente a gente consegue se adaptar a ele, mas economiza muito tempo no dia a dia. Uhum. Excelente dica da André Ribas, WhatsApp Business, para quem tem empresa, para quem tem um negócio, né? Usar até essa ferramenta separar é legal. Mas com ele você consegue acessar os contatos do WhatsApp comum também, né? Sim, sim, os contatos são os mesmos. No telefone você pega da lista de contatos qualquer pessoa. André, há pouco você tocou numa questão crucial, né? Enfim, em relação a quem tem um pequeno negócio, né? Que eu falava até isso com a pessoa que estava dando entrevista ontem aqui, a Celi, né? Que no caso dela é artesanato. Mas assim, não basta ter um produto, um excelente produto, como é o seu caso, que tem esses pães de queijo maravilhosos e tal. Mas a pessoa que tem um negócio independente do tamanho, mas ela precisa pensar em outras questões que você falou para a gente há pouco, como por exemplo, fluxo de caixa. Então, por exemplo, você tem que saber, né, se você está tendo lucro ou se você está tendo prejuízo. Senão, quando você for Sim, ver, você está pagando para trabalhar. Então, você precisa saber quanto está entrando, quanto está sim, ganhando. sim, Você, por exemplo, tem uma visão de investir, por exemplo, em fotografia, numa pessoa para te ajudar com a rede social, na parte de comunicação, né? De uhum, relações públicas, enfim. Você é preciso pensar, por exemplo, não sei se você, eu ia até te perguntar se você trabalha com mais alguém, mas às vezes a pessoa precisa pensar na gestão de pessoas, funcionário, fluxo sim, de caixa, contabilidade, atendimento ao aham, cliente. Não adianta às vezes você ter um bom produto e atender mal o cliente, você atende sim. muito bem, pelo que eu já vi. Então, assim, é, como você se preparou e se prepara para cuidar dessas partes complementares do negócio? Você fez cursos? Uhum. Então, como eu te falei, foi aos poucos que as coisas foram acontecendo, né? Eu fiz bastante cursos do Sebrae, inclusive quando iniciou a pandemia,
que eu fechei o meu negócio por 30 dias, porque era uma coisa meio assustadora, a gente não sabia o que estava acontecendo direito. O Sebrae lançou vários cursos, assim, mentorias, consultorias, e eu fui fazendo, porque eu estava em casa, né? Mas antes disso, eu fiz alguns cursos do Sebrae também, li bastante sobre empreendedorismo, li uns livros muito interessantes que me ajudaram muito a ter uma visão diferente do que eu tinha, que a minha visão ela ainda é um pouco caseira, né? Eu não quero perder esse cunho da minha empresa, que eu que faço contato com os clientes. Então, o cliente manda o WhatsApp, eu que respondo, eu que converso, eu gosto de perguntar onde que conheceu o produto, se já conheceu, ou se está experimentando. Eu gosto de ter esse feedback. E eu acho isso uma coisa essencial, é o atendimento ao cliente. A gente não consegue, eu não consigo entender como que empresas que tratam a gente tão mal conseguem sobreviver, porque se eu sou maltratada numa empresa, eu não volto mais. Às vezes eu vou num restaurante, comida maravilhosa, ambiente lindo, se eu sou maltratada ali, eu não tenho o menor prazer de voltar. Então, esse atendimento ao cliente, para mim, é o número um da empresa. Sem isso, a gente não consegue mais nada. E as outras coisas, como eu te falei, fui me preparando, lendo, fazendo cursos e ainda estou me preparando, porque é cada dia um novo aprendizado. Gente, eu não posso jamais dizer que eu estou pronta. Não, eu estou caminhando com a empresa. Ela está indo comigo e eu estou indo com ela, porque é cada dia um aprendizado, porque as situações inusitadas acontecem, inesperadas acontecem, problemas com clientes acontecem, né? Então, eu tenho que estar preparada para isso e para lidar também de uma maneira gentil, educada, receptiva com o cliente. Agora tem a Uhum. parte chata que você falou, que é a da contabilidade. Eu acho isso um saco, mas hoje em dia tem muitos sistemas prontos que você só vai lançando os dados e ele vai te dando os resultados, né? E eu uso dois desses sistemas, um no computador aqui de casa, que é para controlar estoque, cadastrar cliente, é, ele faz toda essa parte. E eu uso um aplicativo no celular, que é gratuito. Esse do computador eu pago porque ele é bem completo. Agora, o do celular, ele é um aplicativo mais simples, eu uso a versão gratuita para controlar entrada e saída do dinheiro. Que é como você falou, eu tenho que o tempo inteiro ficar olhando o que está acontecendo, se está tendo um retorno ou se não está tendo retorno. Né? Não deu retorno, fecha a porta e vai embora. Mas eu tenho acompanhado isso, porque no início, eu não sei se eu comentei já isso, acho que não. Era um hobby. Eu fiz do meu negócio um hobby, era um hobby. Então, eu gastava o dinheiro da casa e jogava lá na empresa. E com o tempo eu fui vendo que isso realmente não era justo. Então, depois eu fui tentando fazer com que tudo que eu gastasse na empresa saísse da empresa mesmo. Então, hoje eu já estou nesse patamar, eu já não injeto mais dinheiro na empresa, já adquiri máquina para mexer a massa, freezer industrial, já tenho dois, tudo com dinheiro da empresa. Então, isso me traz muita satisfação, porque eu acho chato demais mexer com a contabilidade, né? Mas, por enquanto, não cheguei ainda no ponto de contratar um profissional para me ajudar. Eu que faço ainda. Empresa, você hoje, a empresa é só você? Tem mais alguém que te ajuda? Entregas, por exemplo? Não, então, eu já tenho duas pessoas que me ajudam. Uma é a pessoa que faz entrega, é o Jean, ele é um motoboy, ele não é exclusivo da minha empresa, mas ele reserva 2 dias da semana para me atender. E tem uma outra pessoa que me auxilia na cozinha, é a Florisa. Então, ela já há muitos anos está comigo, ela que enrola os pães de queijo, prepara os recheios. Então, são essas duas pessoas que eu tenho que me ajudam, fora aquilo que eu te falei, que tem uma pessoa para rede social também, mas aí já é externo. Uhum. Legal. E só por curiosidade, você lembra algum nome de alguns os temas de alguns dos cursos que você fez? Ah, foram muitos, porque eu fiz várias consultorias para controlar a contabilidade. Eu não lembro dos nomes dos cursos. Eu fiz Mas o também tema, assim, não, mas assim, isso mesmo, a área que você fez, não precisa lembrar o nome do curso, não. não, era foram tantos mesmo. Aham, não, E era tranquilo. isso, entrada e saída de caixa,
é fluxo Uhum. de caixa, é como controlar o seu dinheiro. Uhum. Dessa área financeira, assim, eu fiz vários. E também fiz sobre as redes sociais, eu fiz também consultoria, né, como trabalhar nas redes sociais, porque tem muita ferramenta no Instagram que até hoje eu não conheço. Eu uso algumas, o resto eu passo para a Nicole e ela se vira lá, mas tem muita coisa, né? O Instagram oferece muitas ferramentas. E aí eu fiz alguns cursos para conhecer pelo menos mais um pouquinho. E é isso, e fiz, deixa eu ver o que mais. Ai, eu fiz tantos, eu já nem me lembro. Não, tranquilo. É porque você falou assim também, voltando aqui um pouco, duas coisas que eu achei interessante também, né? Uma você falou um pouco mais para trás, eu anotei, sobre padrão de qualidade, né? Duas coisas, atendimento ao cliente e padrão de qualidade, né? Que Uhum, você falou que sempre tem essa preocupação de manter a uhum, qualidade, que seus produtos sempre tenham o mesmo uhum, padrão, que a pessoa compre hoje, goste e vai gostar da próxima vez e tal. E isso, uhum. infelizmente, é uma coisa que a gente vê que ainda muitos negócios ainda não têm essa noção da qualidade, né? A Ah, Carla de Oliveira. você está me lembrando, viu? Porque eu já fiz o curso, o curso de manipulação de alimentos, nós fizemos. Ela é minha amiga também, parceira lá da. Ah, sim, eu lembrei da manipulação de alimentos, a Carla lembrou. Lembrei também de um curso que eu fiz de precificação, para aprender a Importante. precificar. Fiz uma consultoria sobre e-commerce para poder vender pelo meu site, né? O site está no ar e eu estou com a loja lá ainda, estou em fase de finalização, ainda não comecei a vender pelo site. Uhum. Legal, duas coisas importantes que você lembrou também, né? Manipulação de alimentos é fundamental, né? Para evitar contaminações, danos à Isso, saúde de quem come, né? Quem mexe com comida uhum, tem que pensar muito nisso, né? isso. E eu fiz parte de um grupo de mulheres mentoras, que a gente chamava. Era um grupo de 10 empresárias aqui de Brasília, pequenas empresárias. Era um grupo coordenado pela Luciana Casarrara, que ela é uma consultora de alimentação, da área de alimentação. Ela montou esse grupo justamente para a gente ajudar umas às outras. Então, nesse grupo eu aprendi muitas coisas, inclusive com a Luciana, que ela é da área de alimentação, eu fiz alguns cursos com ela também nessa linha da manipulação de alimentos, de armazenamento de alimentos. Então, foram vários, agora está me vindo à memória todos os outros. É muito bacana. Aí, só falando dessa questão do padrão, né? O que que acontece? Às vezes a gente vê que tem empresas que, quando você vai ver numa primeira vez, quer causar aquele impacto e faz uma coisa muito boa, mas depois não consegue manter. Eu vou citar o Uhum. exemplo, não vou evidentemente falar o nome, mas é uma Kombi que vendia produtos de pães e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu comprei, foi até um pouco tempo atrás, eu comprei umas coisas, existiam muitos produtos lá, comprei uns pães, donuts, não sei o quê, e adorei, trouxe para casa, tinha uma pizza, não sei o quê, trouxe para casa e comprei e comi, adorei e tal, e comecei a fazer mal propaganda. Olha, vi um pessoal aí que vende umas coisas, umas comidas e tal, e achei muito bom. Aí você acredita que depois eu fui procurar. Aí começaram a acontecer algumas coisas. Depois, quando eu comecei a voltar para comprar, os produtos já não estavam tão bons. Aí você chegava lá, tem aquele negócio, hoje a gente não fez. Por que que não fez? Porque deu um problema, não sei o quê. Aí você chegava de outra vez, não tinha mais outro produto e não sei o quê. E às vezes eles falavam, hoje a gente vai estar não sei aonde. Eu falei, vou lá comprar. Chegava lá, os caras não apareciam. Mas o que eu notei muito foi isso. No começo foi um impacto muito positivo e tal, e depois a qualidade caiu. Parece que assim, a pessoa, ela acha que só vai pegar, a pessoa comprou uma vez, vai comprar sempre, independente da qualidade, né? Isso aí é muito, muito frequente, acontece muito. Um cuidado que eu tenho procurado tomar é esse. Por exemplo, eu participo da Feira da Garrafeira todos os sábados, né? E já aconteceu de eu não conseguir ir por problema de saúde, acho que esse ano foram 2 vezes.
E então o Instagram nessa hora é ele que vale. Aí eu já posto lá, ó, infelizmente nesse sábado não estaremos na feira, mas vão, prestigiem nossos colegas, né? A feira vai acontecer. Quer dizer, dá uma satisfação para o cliente, porque eu acho que o cliente ele é merecedor de toda a atenção, sempre. Seja para ouvir uma reclamação, seja para ouvir um elogio, a gente tem que estar sempre atento ao que o cliente está falando, porque uma empresa não existe sem cliente. Então, se eu não tratar bem o meu cliente, quem é que vai manter a minha empresa, né, funcionando? Isso é fundamental também, ainda relacionado com o atendimento ao cliente, né? Às vezes a gente vê também muito, às vezes com algumas pessoas também, algumas pessoas que prestam serviços, falta de compromisso. E você falou isso muito legal, né? Você não pôde ir, mas você foi lá, postou uma mensagem por um motivo importante, você estava doente, não foi por qualquer coisa, mas tem muito isso. Às vezes a pessoa, eu vejo muito com serviços domésticos. Às vezes você encanador, não sei o quê, nada contra nenhuma profissão, mas eu estou só falando que algumas pessoas, e não são todas das profissões, mas algumas pessoas às vezes não têm compromisso. Então, às vezes você marca um horário, a pessoa chega 2 horas depois, ou então às vezes a pessoa, você está esperando a pessoa, aí você liga, fulano, desculpa, mas não deu para ir porque eu estava fazendo não sei o quê. Aí você fala, Bem mas assim, por que não avisou? Eu ia ficar aqui o dia inteiro esperando. Então, sim. em alguns setores, algumas profissões, tem pessoas que às vezes não têm compromisso, como você tem, por exemplo. Uhum. Já aconteceu de eu falhar também com o cliente. Por exemplo, eu gosto de manter aqui no meu freezer todos os sabores de pão de queijo e biscoito de queijo. Eu gosto de ter sempre, porque aqui em casa tem muita gente que vem aqui para comprar, né? Aí a pessoa liga na hora, André, tô indo aí para comprar não sei o que lá, beleza. E já aconteceu de a pessoa me ligar e falar: ah, não, esse sabor que você quer hoje eu não tenho. Eu fico morta de chateada quando isso acontece. Mas às vezes acontece, foge do controle e a gente falha, né, com o cliente. Mas eu não gosto, eu fico muito chateada quando acontece isso. Uhum. Mas, enfim, isso também não é culpa sua, né? Mas o que eu vejo às vezes é isso, pouco de falta de compromisso. E às vezes várias empresas fecham, né? E não se dão conta que às vezes é porque não tem essas coisas que você está falando, controle de qualidade, atendimento ao Sim, cliente, compromisso. Legal, é. André. E como é que você vê a importância da inovação num pequeno negócio, já que você inova nos seus produtos, por exemplo? Então, eu acho que é importante a gente criar, a gente ter algum diferencial, né? Um dos diferenciais que eu busco sempre é esse do atendimento ao cliente. Eu gosto de tratar bem o cliente, seja lá quem for, do jeito que for. Tem cliente que eu não conheço, só conheço pelo WhatsApp, mas eu gosto de ser gentil com as pessoas, porque eu gosto que sejam gentis também comigo, né? Acho que a gente fica muito mais à vontade e descobre muito mais coisas. Eu conheci pessoas muito incríveis nessa caminhada, né? Clientes muito legais que se tornaram meus amigos. Então, essa é uma característica que eu quero manter. Agora, da inovação, é sempre bom a gente ter uma novidade, a gente ter um lançamento, a gente ter. Você falou do pão de queijo de chocolate, né? Eu faço ele na Páscoa e no Natal, né? Na época da Páscoa e na época do Natal. E eu acho legal que as pessoas ficam o ano inteiro esperando, né? Tem Hum, gente que é viciada nesse pão de queijo com chocolate. O pão de queijo de linguiça, por exemplo, foi um dos primeiros que eu criei, recheados. Então, agora, a novidade é que eu troquei a linguiça e a linguiça que eu estou usando é uma linguiça melhor, porque ela é artesanal, ela é feita por uma pessoa que eu conheço e ela é mais saborosa. Então, no que eu puder estar atenta a uma melhoria qualquer no meu produto, eu vou fazer. Se for para melhorar o produto, se for para melhorar para o cliente, tem que fazer. Então, há um tempo atrás eu mudei a embalagem. A minha embalagem era de 1 quilo, mas eu percebi que tinham muitas pessoas morando sozinhas, que achavam que 1 quilo era muito, ou a pessoa queria levar de 2 ou 3 sabores, mas aí 3 quilos ficava muita coisa. Aí eu criei a embalagem de meio quilo. Aí, há um tempo atrás, essa embalagem de meio quilo ela passou a ser vendida naquele saquinho zip que a pessoa abre, tira um tanto e fecha, lacra ali em cima. Tudo isso o cliente vai apreciando e vai se sentindo mais valorizado, porque é uma necessidade do cliente.
Uhum. Legal. Inovação é importante sempre, né? E quais assim, a gente sabe que são muitas, né? Quais as maiores dificuldades assim para um pequeno negócio no Brasil? Hoje, então, a gente vive uma crise econômica forte, né? Grande, inflação voltando. Para quem lida com pequeno negócio, eu imagino que tem que ter muita vontade mesmo de empreender, porque senão desanima. Quais são as dificuldades assim que É pequenos aquilo que a gente negócios falou no encontram? começo. A gente tem que gostar daquilo que está fazendo. Primeira coisa, porque se a gente não gostar, estiver fazendo só pelo dinheiro, não vai fazer bem feito, não vai ser frutífero pessoalmente para quem está fazendo, porque aquilo vai se tornar uma tortura, né? Então a gente tem que primeiro gostar daquilo que está fazendo. No Brasil, hoje, realmente há uma dificuldade, porque você falou, a gente está vivendo um momento muito tenso nessa questão da inflação, que tem aumentado muito, e que é ruim para nós também, porque um aumento da gasolina ele impacta em todo o nosso negócio, que aí impacta na gasolina que eu gasto para sair fazer compra, aí a compra já sai mais cara, porque o caminhoneiro também já teve que aumentar, e aí o preço do transporte, da entrega, aumenta também. E eu acho que isso é um fator bem dificultador do nosso negócio, sabe? Porque essa questão de você ficar atualizando tabela de preço, aumentando o preço, eu acho isso chato. Eu, como consumidora, também não gosto de ver isso nos outros produtos, né? Então, não gostaria também de estar fazendo no meu. Isso, para mim, representa uma dificuldade. Tem pessoas que atualizam a tabela toda hora e não se incomodam com isso. Eu me incomodo, porque atualizar um preço de uma tabela minha implica saber e ter certeza de que o país realmente não está andando bem. Isso é um grande fator. A outra coisa que dificulta para a gente é a questão dos impostos, né? Imposto no Brasil, sem comentários, né? O que a gente paga de imposto. E é imposto sobre tudo, né? É sobre tudo que eu compro, tudo que eu uso. Eu vou comprar, sei lá, um freezer, eu pago 40% de imposto, pago caro por causa do imposto, né? Isso é outra coisa que eu acho que dificulta bastante. Uhum. Questão tributária, né? E essa questão da inflação também Sem dúvida. pegando pesado para todo mundo, mas muito também para quem. Outra coisa que foi mais uma coisa que você comentou é a questão da Uhum. mão de obra. Eu hoje estou muito satisfeita com a pessoa que me ajuda aqui em casa. A Florisa já tem anos que ela me ajuda, estou muito feliz com ela. O motoboy que faz minhas entregas, ele é ótimo também, super responsável. A Nicole, que trabalha nas minhas redes sociais, super responsável também. Porém, eu não lido só com eles. Aí eu tenho que lidar com o homem que vem arrumar a geladeira num dia que deu problema. Aí é aquilo que você falou, não aparece, não dá notícia, você está com a geladeira parada, a produção parada, a pessoa não vem, né? Isso é outra coisa que dificulta bastante o meu caminho. É incrível, né? Enfim. É incrível, mas Mas acontece. acontece, não, é mais real do que a gente imagina. Mas Sim, vamos torcer sim, para melhorar essa situação econômica, né? Enfim. com certeza. E que dicas que você dá para pessoas que pensam em abrir um pequeno negócio? A primeira dica é goste do que você faz. Se você não gosta do que você está pretendendo fazer, não faça. Faça alguma coisa de que você entenda, né? Eu acho que você tem que entender daquilo que você tá fazendo. Você se aventurar numa seara que você não conhece, eu acho muito mais difícil, porque você vai depender de outras pessoas que entendem, ou você vai ter que se especializar naquilo. Então, quando a gente entra num pequeno negócio que a gente conhece da matéria, é muito tranquilo para você produzir, muito tranquilo porque você entende do ingrediente, você sabe escolher, sabe? Você sabe manusear as coisas. Então, a primeira coisa é gostar do que faz e entender também do que faz. E a terceira coisa, que também não está em ordem de importância, é você perseverar, porque muitas dificuldades vão surgir no caminho e ainda surgem, né? Não vão deixar de surgir, mas a perseverança faz com que a gente aprenda,
com que a gente insista naquilo que a gente acredita realmente. Eu acredito numa empresa sadia, que se preocupa com o cliente, que faz um produto bom. Eu acredito nisso. E eu quero manter a minha empresa assim, porque se eu não puder manter ela dentro dos padrões que eu acredito serem bons, eu fecho a minha empresa. Uhum, com certeza, excelentes dicas. E além de todas as dificuldades que o pequeno negócio às vezes tem, né? Enfim, você como mulher, mulher empreendedora, você sente que para a mulher empreender numa sociedade que ainda é muito machista, como é o caso da sociedade brasileira, é, há empecilhos, há entraves também para as mulheres? Na verdade, Marcelo, eu não sinto isso, eu nunca senti isso em nenhuma Uhum, das minhas áreas de atuação, sabe? uhum, O que eu percebo é sim, existe esse machismo que você falou, é claro, é nítido, porém a gente tem armas para lidar com isso, sabe? A gente não pode deixar que isso atrapalhe a nossa vida. Tudo bem, ele é machista, tem as atitudes são também, não sei o quê, mas eu sou mais eu e eu vou fazer. Eu sempre tive uma postura muito firme com relação a isso, que eu aprendi há muitos anos, que eu, durante 20 anos, eu fui voluntária numa instituição, de recuperação de dependentes químicos. E eu dirigi essa instituição durante 4 anos, e nos demais anos eu fiz parte da diretoria e ajudei, em outra posição, né? Nesses 4 anos que eu fui presidente, eu aprendi muito sobre isso, sabe? Inclusive porque eu lidava com muito mais homens do que mulheres, e eu nunca permiti que esses homens me diminuíssem, ou diminuíssem meu trabalho, ou menosprezassem o meu trabalho por eu ser mulher. Poderia até não gostar do meu trabalho porque não gostou daquilo que eu fiz. Agora, por eu ser mulher, não. Porque eu acho que a mulher ela tem um valor que é inegável, porque a gente tem características que o homem não tem. Então, nesse trabalho que eu executei, assim, também com toda essa responsabilidade com que eu dirijo a minha empresa, eu acho que até mais, porque eu mexia com dinheiro que não era meu, eu trabalhava com uma instituição que não era minha, era uma instituição filantrópica da qual eu estava participando naquele momento. É, isso me fez aprender a ter essa postura, a mostrar o meu valor, eu podia errar, podia fazer um monte de coisa errada, mas não por eu ser mulher, né? uhum. Esse contato que eu tinha com os homens, eram os homens que estavam internos lá na instituição. Olha, Marcelo, foram quase 20 anos. Eu não, se eu falar para você que em algum momento eu fui desrespeitada por algum homem, eu vou estar mentindo para você. Nunca isso aconteceu, sabe? Eles sempre me respeitaram, eu sempre os respeitei também e sempre impus um limite, né, para esse relacionamento, porque eles estão lá, estão sozinhos, passavam 9 meses internados, uma carência danada, Uhum. mas sabendo mostrar esse limite, eles sabem respeitar também. Então, eu acho que muitas vezes, é claro, o machismo existe, mas eu acho que depende muito da postura da mulher, né? E Uhum. eu sei reconhecer também que em muitos momentos da minha vida eu sucumbi a isso e deixei com que eu mesma sofresse esse machismo. Já aconteceu isso comigo, mas ao longo da vida a gente vai aprendendo a lidar e vai aprendendo a ser feliz, mesmo sendo mulher e estando na posição que a gente está. Uhum. E como é que você vê a importância do empreendedorismo feminino no Brasil, né? Já que as mulheres no Brasil às vezes estão chefiando a família, estão à frente de tantas coisas, né? Inclusive de Eu, pequenos negócios. eu acho essencial, inclusive nessas caminhadas que eu fiz de curso, de mentoria, de consultoria, de grupos, era formada assim, na maioria por mulheres, era tipo 90% de mulheres, sabe? Porque eu acho que a mulher, ela tem muito mais esse feeling de empreendedorismo, de fazer uma coisa bacana, de fazer uma coisa legal, do que o homem.
O homem, eu percebo que tem muito uma veiazinha comercial, que a gente já falou lá no começo, né? O ganhar Uhum. dinheiro, né? E a mulher não, a mulher vai de coração, ela faz aquilo ali com todo amor, ela se entrega para aquilo ali. Então, se todos os negócios fossem geridos por mulher, o Brasil estaria salvo, eu acho. Uhum. É verdade. Floriza Moreira falou, ela é nota 10. Falou de você. A Floriza, ela é a minha funcionária, é ela que enrola os pães de Ah, queijo. Uma pessoa sensacional também, que eu tenho muita admiração por ela. legal, Floriza. Obrigado aí pela presença. Agora, e em relação aos pequenos negócios, como é que você vê a importância deles para a economia brasileira, né? Que a gente sabe que os pequenos negócios, você falou do Sebrae, eu tive a oportunidade de trabalhar 7 anos com o Sebrae na parte de comunicação, né? Assessoria de Uhum. imprensa e tal, e eles sempre falavam dessa questão de que os pequenos negócios são 99% dos negócios, a economia gira por causa dos pequenos negócios, né? Porque eles geram 99% dos postos de trabalho, a renda, não sei, tudo mais, né? Como é que você vê a importância do pequeno negócio na economia do país? Olha, eu acho que, principalmente pós-pandemia, o pequeno negócio ele se tornou muito mais importante, porque quando a pandemia começou, muita gente foi mandada embora, né? Houve muito desemprego, muitas empresas quebraram, empresas grandes. Aqui em Brasília mesmo, você deve ter acompanhado aí quantas empresas já cristalizadas aqui quebraram, né? E dali surgiram vários outros pequenos negócios. Então, hoje, o pequeno negócio, para mim, ele é muito mais importante do que o grande negócio. Porque o grande negócio é importante também, tem a sua importância social, emprega muita gente e tal. Mas eu acho que o pequeno negócio é muito mais humano, muito mais humano. Então, a gente consegue tratar as pessoas mais humanamente. Uma grande empresa não tem condição de tratar cada funcionário assim, tete a tete, não. É tudo na bagaceira, né? O que é para um é para todo mundo, não. E no pequeno negócio você consegue ser mais individualizado, você consegue ser mais humano, você consegue tratar melhor o ser humano, você consegue entrar na vida daquele ser humano para fazer parte daquilo ali. Então, eu acho que é uma coisa socialmente muito mais saudável do que o grande negócio. Fora a renda, né? Como você falou, Uhum. as mulheres estão se virando aí, muitas mulheres com pequenos negócios, né? E que além de gerar renda para elas, gera renda para outras pessoas também. Bacana, excelente, disse a Celi. Marlene Macedo, parabéns pela excelente live. Parabéns, André, mas não acabou ainda não. Ainda tem mais umas perguntinhas aqui para Andréia. Andréia, é, vou voltar agora para o assunto da gastronomia, que é uma curiosidade. O pão de queijo, né? Quando a gente pensa em pão de queijo, a gente já lembra logo Você falou mesmo do cafezinho, né? Aquele café quente com leite ou só o cafezinho e tal. Mas dada até essa variedade de sabores que você cria, que outras harmonias aí você imagina que são possíveis, por exemplo, com pão de queijo, em termos de bebida, de comida, de entrada? Pão de queijo. A nossa amiga ali falou, a Valéria, que gosta de comer com sardinha. Que harmonizações assim você imagina, pensando até nos seus produtos, casam bem com o quê? Então, eu dou várias dicas, né, para as pessoas, os clientes, quando eles pedem, eu ofereço minhas dicas. Aqui em casa a gente já fez de tudo, já experimentamos de tudo, menos, por incrível que pareça, com o café, porque aqui em casa ninguém toma café. Inclusive, eu sou discriminada no meio da culinária, que eles falam, como é que uma pessoa que faz pão de queijo não toma café? Eu falei, pois é, eu não tomo café. Eu não fui acostumada a tomar café, minha mãe não toma café, meu pai tomava nesse cafezinho dele lá, e aqui meu marido também não toma café. Quem tomava café aqui era meu filho, mas ele já não mora mais conosco, então o café não é um parceiro para gente de pão de queijo. Mas aí a gente come pão de queijo com cerveja, já comi com vinho, aí eu chamo de queijos e vinhos, que é o pão de queijo com vinho, Pão de queijos e queijos e vinho, vinhos. pães de queijos e vinhos.
Então, não tem tempo ruim. Por isso que eu te falei que o tradicional ele é muito versátil. Qualquer coisa combina com ele. Se você tomar um chazinho, eu adoro chá, eu tomo muito, como muito pão de queijo com chá. Então, o chá também é uma parceria super bacana. Eu já tomei com caipirosca. Tudo combina, tudo fica Uhum. bom, porque ele é universal, né? Aí, esses por exemplo, de linguiça de frango, eu vendia muito para um buffet que ele servia como entrada de feijoada. Então, quando o Olha, buffet ia fazer feijoada na casa de alguém, aí ela encomendava os pães de queijo de linguiça, que eu achei bem bacana, o de linguiça e o de bacon calabresa, que tem tudo a ver com uma feijoada, né? Então, cada um inventa, cada um vai achando o seu lugar, né? Combinação é que não falta. os doces caem bem como sobremesa. O doce, normalmente, aqui em casa, a gente come depois de já ter comido o tradicional, ou o parmesão, o salgado, né? O parmesão com uma cerveja, sério, Marcelo, é uma delícia para quem Eu toma imagino. cerveja. É, pô, legal mesmo. E você vende eles congelados, né? E a pessoa depois esquenta, né? Isso, só colocar no forno. Aham. Facinho, facinho, para a pessoa ter uma coisa guardadinha para qualquer emergência, para um fim de semana, para um lanche, um amigo que chegue, de repente, é tudo de bom. Café da manhã. E quais são Aham. os. Uhum. Desculpe. E quais são os planos da Dona Cuca para os próximos meses, anos? Tem algum produto novo vindo? Dá Olha, para eu adiantar? confesso que esse ano agora de 2021, ele foi um ano muito difícil para mim, para minha vida pessoal. Aconteceram muitas coisas tristes. Foi o ano que eu perdi meu pai, eu perdi meu sogro, eu perdi uma grande amiga, eu perdi uma prima. E Hum. agora, nessas 2 últimas semanas, eu estava com meu netinho internado, uma coisa que ninguém nem sabia o que que era. Foi muito difícil, todo mundo perdendo o sono, muita preocupação. Então, o ano de 2021, se eu puder fazer um resumo dele, foi realmente um ano muito sofrido. E eu tive Uhum, pouco tempo para pensar numa coisa mais, uhum, sabe, numa inovação, como eu gostaria de ter feito. Então, as inovações vão ficar para 2022, que eu tenho certeza que vai ser um ano mais leve, mais tranquilo, e que eu vou poder me dedicar mais tempo a essa parte de criação da empresa, né? Porque uhum, eu não quero também ficar só nesses produtos, eu quero criar novos produtos, eu quero colocar uhum, outras coisas, né, na mesa das pessoas, mas isso uhum. realmente exige tempo e dedicação, que eu não tive esse ano, infelizmente, mas vou ter o ano que vem, se Deus quiser. Mas seu netinho tá bem agora? Tá? Hoje nós recebemos uma notícia mais animadora, que amanhã talvez ele receba alta. Se tudo correr bem durante essa Ah, noite, amanhã ele recebe alta. Mas vai continuar ah, tomando medicação em casa, né? Mas vai dar tudo certo, creio. vai sim, André. Desejo melhoras aí pro seu neto. Vai dar tudo certo, Obrigada. sim. Pô, vai dar sim. Obrigada. Vai ficar bem. Sim. Andréia, e aproveitando, assim, você me falou que era da área de letras, eu não podia passar essa live sem perguntar para você se tem alguma sugestão de livro, assim, que você tem lido recentemente, que você indicaria. Olha, Marcelo, eu gosto muito de ler romances e eu li muito também sobre o empreendedorismo, né? Nesses Uma boa últimos dica. anos. Então, alguns livros do empreendedorismo que eu gostei, assim, que eu achei que valeram muito a pena, um deles é A Estratégia do Oceano Azul. Não sei se você já ouviu falar, é um livro muito, muito popular, assim, no meio do empreendedorismo, né? Que ele Uhum, faz justamente essa seleção do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. O Oceano uhum, Vermelho seria aquele mar de concorrências, que você tem que ficar brigando com o concorrente o tempo inteiro para se manter no mercado. E o Oceano Azul é quando você tem um produto que é diferente, então você não precisa cair nessa guerra de concorrência. E esse livro ele te dá um ensinamento sobre essa parte do mercado, né? Como você não cair nesse oceano vermelho, que ele é muito perigoso, porque é mais fácil de quebrar, mais fácil de dar errado sua empresa. E quando você cria uma coisa inovadora, você tem muito mais chances de dar certo. Então, esse livro é super, super importante, assim, para quem está pensando em empreender, ele dá muitas dicas legais, sabe?
e um outro livro que eu li que chama O Segredo de Luísa, que é a história de uma empreendedora. Desde quando surgiu a ideia na cabeça dela, até quando ela montou o negócio dela e foi um sucesso, que também é muito inspirador, né, para quem está abrindo o seu negócio. Nossa, excelentes dicas aí para quem quer ler sobre empreendedorismo, né? É, Bacana. Você tem mais um falou- livrinho que ele é mais fininho também, que chama O Jeito Disney de Encantar Clientes, que é inspirador para quem tem essa visão de que o cliente é o mais importante de tudo. Eles falam como que funcionam os parques da Disney e o que eles fazem para o cliente se manter lá. Não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas já. você sabe como é que é, né? É tudo, eles lambem o chão para o cliente. Então, esse livrinho é bem interessante também. E o Walt Disney foi um grande empreendedor também, fantástico. Sim, com certeza. Aham. Legal. E filme, você tem visto algum? Tem tempo de ver filme no meio dessa rotina de trabalho? A gente acha, né? Filmes, Teve séries? teve uma minissérie do Netflix que eu assisti tem pouco tempo até. Eu acho que ela ainda tá lá em cartaz, né? Chama Self-Made, que é a história da primeira milionária americana e ela era negra. Então você pensa a trajetória dessa mulher, que coisa mais inspiradora. Eu acho que é um exemplo assim para qualquer um de Isso aí foi se não estou enganada, o filme se passa em 1910, que foi quando ela começou a empreender. Ela fazia um produto para cabelo, sabe? Então Uhum. enfrentou todas as dificuldades. Ela era funcionária, depois resolveu fazer o negócio dela. E considerando que em 1910 uma negra se tornou milionária nos Estados Unidos, eu acho que não tem nada mais inspirador do que isso, né? É sinal de que tudo pode dar certo no seu no seu empreendimento. Exatamente. É Self-Made que chama essa série? Self-made é a história Bacana. de Madame Walker, o nome dela. Madame C.J. Walker, se não estou enganada. Que legal. Duas É, boas dicas de leitura. Inclusive a Valéria falou que leu O Segredo de Luísa, né? muito Boas, bom, nunca lembro. boas dicas de leitura, né? E ao mesmo tempo de uma Uhum. minissérie e tudo a ver com empreendedorismo. Essa daí, Isso, particularmente, deve ser muito interessante, realmente. Uma mulher negra nos Estados isso. Unidos, no início do século XX, né? Não devia ser fácil. Foi a primeira milionária. E naquela questão que você me falou de empreender como mulher, eu assisti um filme bem interessante também no Netflix, que se chama Tenente de Cargill, que era uma mulher militar e ela era piloto de helicóptero. E também, da forma que eu te falei, ela teve que mostrar o potencial dela para que ela parasse de sofrer preconceito, né? Por ser mulher. Claro que tinha no exército, que só tem homem, uma mulher vai pilotar helicóptero, não, nem pensar. E ela foi capaz de provar a capacidade dela e ainda, obviamente, ser melhor do que um homem. Legal. E que época que se passa esse, por curiosidade? Não, esse é mais Aham. recente. Para Ele você é já ver, né? do. é, Mas mesmo assim, né? No exército Uhum. Sim, até americano, hoje. é, O Exército já é uma instituição naturalmente machista, né? Enfim, sim, sim. muitos homens. Uhum. André Ribas, queria então te agradecer imensamente por essa live desta noite de quarta-feira. Assim, foi Eu que muito bom. agradeço. Eu sabia que eu ia aprender muito aqui ouvindo você. Assim, não só sobre gastronomia que você domina com maestria, né? O seu os seus pães de queijo, seu biscoito, as suas receitas fantásticas, mas também assim muito bom ouvir você sobre a sua história, né? Que é uma história de empreendedorismo, de garra, de talento, de inovação, de criatividade. E você falando para a gente sobre esses assuntos todos, mulher empreendedora, importância dos pequenos negócios, fantástico te ouvir e ainda assim inovação, né? Muito atendimento ao cliente, padrão de qualidade. Eu tenho certeza que a gente aprendeu bastante aqui com a sua história, com a sua experiência. Esse pouco que a gente ouviu aí, agora estamos aí com 74 minutos de live, né? Quase 1h15, mas com certeza uma aula, assim, uma aula de empreendedorismo e de talento. E ainda fechando com chave de ouro, né? Com dicas
de harmonização de pão de queijo e ainda com dicas de filmes, série e livros relacionados ao empreendedorismo. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Muito obrigado pela paciência, porque inclusive era para ter sido na segunda, mas teve aquele problema. Você se dispôs a estar aqui hoje. Valeu mesmo. Marcelo, eu que agradeço, viu, a oportunidade de conhecer melhor, de estar com você. Obrigada aí pela montagem da live, que foi muito legal, adorei ter participado. Suas perguntas foram muito enriquecedoras também para mim. Porque quando a gente fala primeiro para a gente mesmo, né? Então foi bom para me lembrar de um monte de coisa. E quero agradecer também por ter te conhecido e poder participar dessas lives que você está promovendo aí, que são também super interessantes, pessoas super interessantes para se conhecer, né? Várias histórias, várias ramos de atividade, né? Ontem que foi com a Celi. Celi, eu também já me identifiquei com algumas coisas, porque eu também sou de trabalhos manuais, eu adoro. Agora, eu não estou tendo tempo de fazer nada, mas eu adoro fazer um crochê. E eu ouvindo ela falar do crochê, já me deu saudade do crochê. Então, eu quero te agradecer, viu, Marcelo, pelo carinho, pela atenção, pela paciência também de ter adiado, né, para a gente poder estar junto hoje. Então, muito obrigada. E obrigada porque você vai deixar gravado, vai ser uma oportunidade para quem não assistiu poder assistir também. Não, eu te agradeço mais uma vez de coração aí pelas gentis palavras, né? Obrigado, obrigado por essa verdadeira aula de empreendedorismo. E eu vou só aproveitar aqui para ler só os comentários aqui antes de encerrar, né? A Celi, de quem você falou agora, disse: Amei essa live, foi uma maravilha conhecer sobre o seu. Eu estou lendo assim com dificuldade que está meio claro, sobre o seu trabalho. Muito sucesso sempre, Celi falou. Obrigada, Celi. Obrigada, viu? Obrigada por você ter participado ativamente aí. Muito boa a live, parabéns aos dois, diz a Graça Miranda. A Carla de Oliveira diz: uma pessoa linda, a nossa Ai, todo mundo diz convidada. amém. E deixa eu ver se tem mais algum Ah, comentário. eu quero agradecer É, também todo mundo que participou aí, as meninas, amigas, mandando tantas mensagens, né? Tanto que eu não sei, eu não posso nem responder, acho que eu nem posso, né? Sei lá, eu não consigo também falar e ficar respondendo. Então, quero é, agradecer todo mundo que esteve aí junto com a gente. Obrigada, menino. Também queria agradecer todas essas pessoas que participaram aí, Celi, dizendo que lindo. Obrigado aí para todas as que participaram. Eu tento, na medida do possível, ir lendo, porque eu também estou conversando com Tá você, prestando bem. atenção, mas eu tento pegar. Às vezes são Sim. muitas, não consigo pegar todas, mas algumas eu pego. E só te dizer também, você falou isso, foi um prazer também que os nossos caminhos se encontraram aí, né? Aqui pelo Instagram, né, e tal. E foi um prazer fazer essa live com você. E agora eu quero é comprar os seus produtos, que eu vou. Tá Quero virar bom, seu cliente também. tá bom, tá bom. Obrigada, Ah, Marcelo. um amigo canadense entrando aí, Savá, Lucas, do Canadá. Ah, dá tempo dele assistir agora quando for ficar salvo, né? É. Então tá certo, André Ribas. Mais uma vez, muito obrigado aí pela gentileza de estar aqui hoje. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho incrível e muito Obrigada. sucesso para você. Para nós também. Obrigada, Marcelo. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.